Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Minha namorada e eu tínhamos combinado de passarmos o dia em Morretes. A ideia era sairmos bem cedo e às 6 horas da manhã eu já estava passando na casa dela para apanhá-la. Era cedo demais, eu sei. Mas sabe, parece que eu estava adivinhando que ela ainda estaria na cama. Seus pais não estavam em casa. Tinham ido visitar uns parentes em Ponta Grossa, de modo que ele estava sozinha. Como eu já imaginava, ela estava dormindo. Eu até queria dormir lá com ela, mas ela falou que queria deitar bem cedo, descansar, até porque iríamos acordar bem cedinho para irmos até Morretes, e eu não insisti. Ela foi me receber à porta, já com aquela cara de sono. Lembro que eu perguntei: amor, você esqueceu que a gente combinou de ir a Morretes hoje? Claro que não, né, Rogério? Só perdi a hora. Entra. Eu me arrumo num segundo. Enquanto ela foi pro quarto se arrumar, eu fui até o banheiro. E foi enquanto eu estava ali no banheiro que, de repente, reparei numa coisa que me fez sentir aquele gelo na espinha. Dei uma olhada assim pro cesto e vi, assim, metade para dentro, metade para fora, uma embalagem. E não era uma embalagem qualquer. Era uma embalagem, e por isso é que me deu aquele frio na barriga, era uma embalagem de camisinhas. Estava assim, repito, metade para dentro, metade para fora, como se tivesse sido jogado ali, assim, de qualquer modo, de qualquer jeito. Mais do que o gelo na espinha, senti até uma moleza pelo corpo todo. Depois, afastei um pouco a tampa da cesta para dar uma melhor conferida e vi que não era só a embalagem que estava ali dentro do cestinho de lixo, mas também a própria camisinha, e visivelmente usada. Olha, me deu uma tontura tão grande que eu fui direto até o quarto dela e já cheguei perguntando: Vanessa, posso saber que porcaria é aquela que eu acabei de encontrar no teu banheiro? Ela me olhou assim, meio assustada, até pelo modo como eu falei. Como assim? Do que você está falando? Ah, você não sabe. Vem aqui comigo então, vem, eu te mostro. Falei aquilo, peguei no seu braço e arrastei até o banheiro. Quase enfiei a cara dela dentro daquela lixeira. Olha, eu tremia. O corpo todo eu tremia. Só de imaginar o que podia significar aquilo. Você tá me traindo, Vanessa? Quem que você trouxe ontem aqui pra casa, hein? Olha, eu tava tão revoltado que seria capaz até de... Tive esse ímpeto, inclusive, de agredi-la. Até que ela deu aquela desculpa que na hora me pareceu a mais esfarrapada possível. Pare de me acusar, Rogério. É que eu chamei uma amiga minha ontem para comer uma pizza, só que em vez de vir sozinha, ela trouxe o namorado dela. Deve ter sido eles. Que para de mentir, Vanessa. Você acha que eu sou algum trouxa? Você acha que eu vou acreditar numa besteira dessa? Eu quis vir dormir aqui com você ontem, lembra? Você não quis. Disse que estava cansada, queria dormir pra gente sair bem cedo. Mas sabe o que é? Foi ela que me ligou, dizendo que ia trazer a pizza. Aí eu fiquei sem jeito de dizer não. Olha, eu acho que eu fiquei mais revoltado ainda depois que ela me contou aquela história da carochinha. Dava para ver na cara dessa mulher que ela estava mentindo. E depois, como se fosse pouco, falou que o casal iria dormir ali, mas que aí resolveram ir embora depois.
E que, com certeza, deve ter sido... Olha, eu não sabia nem o que fazer. Eu olhava para a cara da Vanessa e minha vontade era desganá-la. Vendo que ela não ia mudar de versão, até porque... que mais que ela podia dizer, né? Que amiga é essa, hein, Vanessa? Diga o nome dela, eu quero saber. Você não conhece, ela é do meu serviço. Tá, mas não tem nome essa mulher? Liga para ela agora, liga. Liga e deixa no viva voz aí, que eu quero ouvir ela confirmando essa tua história. No que falei aquilo, ela fez aquela cara de zangada. E pro meu espanto, ainda, sabe, me fez sentir o errado da história. O que é isso, Rogério? Tá desconfiando de mim? Você tá me acusando de alguma coisa? Eu não vou ligar porcaria nenhuma, viu? Imagine que eu vou fazer esse papelão. Vai ligar sim. Tá achando que eu sou um idiota? Quer saber, Rogério? Pense o que você quiser, viu? Não tenho mais nada para dizer sobre nada. E também não vou ligar para ninguém. Você viu que horas são? Não vou ligar, nem agora, nem nunca. Se quiser acreditar no que eu falei, acredite. Se não quiser, azar o seu. Foi o maior bate-boca. Até porque eu não aceitei. Claro que não aceitei, né? Mesmo que eu fosse o maior tonto do mundo, dava pra ver que ela estava mentindo. Olha, quem passasse na rua aquela hora, talvez escutasse a discussão ali dentro, de tão alto que eu falava. Foi a nossa pior briga. No fim, naturalmente que não teve mais passeio a Morretes, não teve mais passeio de barco, não teve almoço naquele restaurante, simplesmente não teve mais nada. Porque ela, no fim, ainda se deu no direito de me mandar embora da casa dela. Aliás, mesmo que isso não acontecesse, eu teria ido do mesmo jeito. Porque depois daquilo tudo, não tinha mais clima, né? Não tinha mais clima pra nada. Saí pisando duro, batendo a porta com tudo. Meu Deus, era muito desaforo. E muita cara de pau. Além de me contar aquela história ridícula, ela ainda queria que eu acreditasse. Passei aquela manhã toda completamente desatinado, sem conseguir pensar em nada. Ainda não estava acreditando que ela pudesse ter feito mesmo aquilo comigo. Eu sabia que seus pais não estariam em casa. Iam passar o final de semana na casa de parentes lá em Ponta Grossa. Só voltariam domingo à noite. E até me propus a dormir com ela aquela noite. Até para ficar mais cômodo sairmos de manhã no outro dia. Só que ela não quis. Falou que ia dormir cedo. Estava cansada. Só que aí, quando eu vou buscá-la, me deparo com aquele lixo. Como que ela pôde fazer uma coisa dessas comigo? E ainda aquela desculpa mais esfarrapada do mundo. Como se eu fosse um completo idiota, né? Fazia 1 ano e 2 meses que estávamos juntos. Eu era apaixonado por ela. Na minha cabeça, ela também gostava de mim, só que pelo jeito, andava se divertindo com o outro pelas minhas costas. Olha, só de lembrar daquela embalagem de camisinha naquele cesto. Aliás, a própria camisinha também usada. Eu sentia aquele torpor, aquela tontura. Coração parecia rasgando. Perto da hora do almoço, ela me mandou uma mensagem. Quer saber se eu estava mais calmo, se tinha como a gente conversar. Só que eu nem respondi. E foi então que, dali a alguns minutos, ela me mandou outras mensagens. A primeira foi aquela. Eu conversei com a Kelly sobre a camisinha que você viu lá no banheiro. E ela confirmou que foi ela que usou com o namorado.
Tô te mandando os prints da nossa conversa, para você olhar, viu? Para você não ficar me acusando à toa, sem eu ter culpa de nada. E de fato, ela enviou 3 imagens, prints de trechos de mensagens que tinha trocado com a amiga. Ela comentando da briga que havíamos tido por conta da camisinha que eu tinha encontrado, dizendo que eu fiquei pensando bobagem, que ela que tinha levado outro cara lá para dentro da casa dela e por isso tinha terminado o namoro. A tal de Kelly mandou uma cara de assustada e retrucou: sério, Vanessa? Meu Deus, me desculpa, não foi minha intenção. Mas se você quiser, pode passar meu número para ele. Pede para ele me ligar que eu explico. Falo que quem usou a camisinha fui eu com o meu boy. Imagine, não quero que vocês briguem por minha causa, né? Havia outras coisas escritas ali, todas dando a entender que realmente não tinha sido a Vanessa a fazer parte daquela palhaçada, mas a amiga dela e o boy, como a menina mesmo falou. Olha, eu podia estar fazendo papel de maior otário do mundo, mas ver aquelas mensagens ali que a Vanessa trocou com a amiga me fez, sei lá, me sentir tão aliviado. O fato é que eu gostava tanto dela que daria tudo para aquilo ser verdade mesmo. Para que tudo aquilo não fosse nada do que eu estava pensando. Por isso fiquei aliviado. E toda aquela amargura, aquela sensação de aperto, de angústia, foi dando lugar a uma sensação de paz. Esperei um pouco, tomei um pouco de ar, aí liguei para ela. Como se já estivesse esperando a minha ligação, e devia estar mesmo, né? Ela já atendeu no primeiro toque. Atendeu e já foi falando: oi, amor, tá mais calmo? Viu os prints que eu te mandei? Falei que sim. Ela então perguntou se eu não queria passar na casa dela para a gente conversar pessoalmente. E para resumir, foi o que eu fiz. Tem assunto que é melhor a gente tratar olhando no olho da pessoa. Quando cheguei, ela queria um pedido de desculpas da minha parte. Ficou olhando para mim bem séria e não moveu um músculo enquanto eu não pedi perdão. Não reconheci que tinha errado. E como eu já disse, como eu gostava muito dessa mulher, e como eu rezava para que tudo aquilo fosse mesmo um grande mal-entendido, pois amava mais do que tudo, queria acreditar naquilo. Mesmo que ela tivesse de combinação lá com a tua amiga, sabe, eu preferia acreditar e fiz o que ela pediu. Pedi perdão. Reconheci que tinha sido precipitado ao acusá-la. Só então ela se abriu num sorriso e veio na minha direção para me dar um abraço. Acabamos fazendo as pazes, rolando na cama, fazendo o amor do modo mais intenso que se possa imaginar. Depois fiquei pensando comigo mesmo e me dei conta de que talvez eu tivesse mesmo acusado de modo liviano, porque convenhamos, se ela tivesse me traído, por que deixaria a prova do crime exposta ali no banheiro? Sendo que ela sabia que eu ia estar na sua casa no dia seguinte, poderia encontrar. Se ela tivesse feito alguma coisa de errado, teria se livrado daquilo, jogado no vaso, dado descarga. Pelo menos seria o que qualquer traidor teria feito. E olha, ainda bem que fizemos as pazes. Porque eu estava sofrendo tudo com tudo aquilo. Nunca tínhamos feito o amor de um modo tão intenso. E não é que depois acabou até tendo um passeio, até morrer,
Depois que fizemos as pazes, decidimos pegar a estrada. A ideia original era passar o dia todo lá e voltar. Mas como chegamos meio tarde, acabamos passando a noite numa pousada e retornamos apenas no domingo. Foi um final de semana maravilhoso. Não sei explicar, mas depois do que houve, parece que ficamos mais unidos, até mais apaixonados. Enfim, voltamos a Curitiba e cada um tratou de seguir com o ritmo normal da sua vida. Algum tempo passou, até que alguns meses depois, no intervalo do almoço, eu saindo da firma com alguns colegas para almoçar, eis que aquela garota se postou na minha frente. Eu não a conhecia. Pelo menos não lembrava dela. Ele então quis saber se eu era o Rogério, namorado da Vanessa. Falei que sim. E ela então perguntou, será que a gente podia conversar um pouco? Ela falou que se chamava Kelly. E juro, nem liguei o nome àquele episódio lá do passado, o episódio da camisinha, até porque alguns meses já tinham se passado. Quando ela falou que se chamava Kelly e que era amiga da minha namorada, juro, eu não liguei uma coisa na outra, e quando eu perguntei o que ela queria comigo, sua resposta me deixou completamente sem ar. É sobre a Vanessa. Você precisa saber umas coisas dela. Aquela menina é uma vadia, ela não vale nada. Repito, meu corpo todo amoleceu. Eu fiquei olhando para a cara dela, pasmo, sem reação. Ela falou que as duas tinham brigado feio e que não considerava mais a Vanessa sua amiga, e ainda acrescentou: eu descobri que ela andava se encontrando com o meu namorado. Você acredita? Como é que é? Isso é alguma brincadeira? Antes fosse, Rogério. Só que não é não, viu? É verdade. É bom que você saiba que a Vanessa, ela não respeita ninguém, nem mesmo as amigas. Passa por cima de todo mundo. Eu te procurei porque tem uma coisa que eu fiz um tempo atrás que anda me pesando na consciência. E depois que eu soube que a Vanessa me sacaneou também, achei que eu devia te procurar e contar tudo. Eu fiquei petrificado, só olhando para a cara dela, esperando pela pedrada. Lembra de uma camisinha que você encontrou no banheiro dela? Lembra que, sabe, na época, ela até me ligou. Ela deve ter te contado, claro, toda desesperada, implorando pela minha ajuda. Rogério, eu não queria ter feito aquilo, viu? Fiz porque ela insistiu muito e eu pensei que ela fosse minha amiga. Mas é tudo mentira. Você acha que a gente teria coragem de transar na casa dela e ainda jogar camisinha do cesto de lixo? Nem camisinha a gente usava. Eu aceitei porque, sabe, pensei que ela fosse minha amiga. Mas é tudo mentira. Ela pediu que eu mentisse. A camisinha, ela é que deve ter usado com alguém. Ela confirmou. Diz que as duas tinham combinado tudo que escreviam uma para outra antes de trocarem as mensagens. Aí ela tiraria os prints e mandaria para mim. Pro trouxa, o bobalhão. A menina pediu desculpas mais uma vez. Reiterou que só fez aquilo por amizade, mas depois tinha se arrependido, principalmente depois que descobriu que a Vanessa andava saindo com o namorado dela. Olha, eu fiquei tão desatinado. Será que eu não conhecia a mulher com quem estava há tanto tempo? Fui obrigado a ter uma conversa muito séria com ela depois. A coloquei contra a parede, mas ela negou tudo. Falou que a Kelly tinha feito isso só porque as duas tinham brigado. E a amiga queria
se vingar de algum modo. Só que o detalhe foi que ela não quis contar o motivo da briga, quer dizer, inventou uma história lá sem pé nem cabeça. Só que eu não engoli. Mesmo assim, ela ainda tentou inverter o jogo de novo. Olha aqui, Rogério. Se você vai começar de novo com essa palhaçada, me acusando, sabe? A gente vai brigar e dessa vez não vai ter volta. Eu não fiz nada de errado para você me tratar desse jeito, viu? Se quiser acreditar naquela infeliz, acredite. Só que entre nós está tudo acabado. Olha, uma coisa eu digo. É fácil, em qualquer situação, você fazer a coisa certa, quando não tem nenhum sentimento no meio. Mas quando você gosta da pessoa, a verdade pode estar batendo na tua cara, que você finge que não vê. Fica com medo. Pensa no que seria a tua vida dali para diante, sem aquela pessoa que você ama, e aí o desespero toma conta. Mesmo estando confuso, resolvi mais uma vez lhe dar um voto de confiança. Mas só eu sei a que preço. Porque desde aquele maldito dia não tenho mais um segundo de paz. Para começar, e nem poderia ser diferente, perdi completamente a confiança que eu tinha nela. Olha, até nas coisas mais banais que ela me fala, sempre fico com o pé atrás. E isso tem me torturado. O problema é que não tenho coragem para terminar. Na verdade, eu não tenho força. Porque a amo mais do que tudo. Tá muito difícil para mim. Tô desabafando nessa carta porque só eu sei o quanto tá sacrificado para mim, difícil viver desse jeito. Só que aí eu penso na opção que eu tenho, que é terminar o namoro, e aí eu chego à conclusão de que isso, por mais torto e deprimente que seja, é melhor do que nada. Porque perder essa mulher, ficar sem ela, seria muito pior do que viver do modo como eu estou vivendo. Sabe o que é você chegar a essa conclusão? Mesmo sabendo que há muita possibilidade de eu estar sendo enganado. Porque tudo indica que as coisas não aconteceram do jeito como ela contou. Sabe? Ou pelo menos tem uma grande chance de não serem. Só que mesmo assim, eu sabendo que o melhor para mim seria terminar tudo, eu não consigo. Não tenho forças. Porque pior do que tudo seria ficar sem ela. E por medo de me arrepender e de chorar pelo resto da vida, eu faço de conta que acredito. Me permito ser tratado como um idiota, um estúpido, apenas para não perder a mulher que eu amo.